Cara, Marcos Duval. Marcos Duval eu conheço, assim, de mídias sociais antes de entrar pra polícia. Eu falei, pô, maneiro esse cara. Comecei a acompanhar, o cara instrutor da SWAT, não sei o quê. Mas aqui no Brasil, o Marcos Duval é muito criticado por operadores de segurança. Qual a opinião do Andrade sobre o Marcos Duval? Você o conheceu? Tive só no primeiro curso que eu fui dar aula para a empresa dele, ele foi me receber, apertou minha mão, assistiu o primeiro dia de instrução, aí parabenizou, disse que a casa estava aberta para continuar dando aula, depois eu nunca mais ouvi. Né? Porque o que acontecia? O Marcos Duval, ele começa a empresa com imobilizações táticas, ele levando esse conteúdo, esse conhecimento do uso de emprego de algemas, bastão, um mix de técnicas de Aikido, essas coisas. E até nos Estados Unidos ele foi muito respeitado por levar esse tipo de conteúdo, deu aula para a SWAT realmente nos Estados Unidos e tudo mais. Tinha essa entrada. E aí ele montou a CAT SWAT aqui no Brasil. E aí ele terceirizava. Então, por exemplo, a disciplina de intervenção prisional, ele contratava um instrutor para dar aula daquilo. Patrulha urbana, ele contratava, na época eram os caras do BOP do Rio que davam essa aula. Entendeu? Então ele fazia isso. E ele virou meio que um gestor de uma marca. E tinha a galera que ia dando aula nos cursos da marca dele. E aí cada estado tinha um diretor operacional. Era um cara que estava atrelado à segurança pública. Estava atrelado à segurança pública. Então, por exemplo, ele tinha o cara em São Paulo, ele tinha um cara no Rio, ele tinha um cara que era o cara que comprava a franquia. Então, tipo assim, eu vou ser o diretor, que ele dava esse cargo pro cara, diretor operacional CAT SWAT Rio de Janeiro. Diretor CAT SWAT... E usava bem as redes sociais também. Santa Catarina. E aí esse cara era responsável de, naquele estado, tá montando um monte de curso. E aí ele trazia o instrutor para dar aquela matéria. Isso eu achei interessante porque, assim como ele foi me buscar no tema intervenção prisional, assim como ele buscava os caras do BOP na parte de patrulha, ele buscava um cara que acho que era não lembro agora o nome, mas o cara que dava a parte de lowlight, tinha o cara que dava não sei o quê. Então acho que pra época ele realmente foi um visionário. Foi um cara que começou a trabalhar essa parte no mundo privado, levando conhecimento pra galera. E ele realmente fazia o quê? Ele era bom na parte de mobilização tática, porque acho que ele é faixa preta de Aikido, não sei quantos dan aí, não sei. E ele tocava essa parte. E eu achei que o trabalho dele foi bem. Agora, aonde que eu acho que começa as críticas em relação a ele? E acho que a primeira delas foi quando ele criticou a ação do GAT, de um resgate de refém, acho que em rede nacional. Tipo assim, ele falou alguma coisa, colocou de mau jeito. Eu não lembro, eu confesso que eu não lembro. Eu lembro do caso específico, lembro porque muita gente sempre fala disso. Fala, pô, mas o cara falou mal da ação do grupo, não sei o quê, mas o cara não é polícia, meu irmão. E aí, o que que a... Foi do resgate da Eloá, por acaso? Cara, eu acho que sim, uma menina num apartamento Uma menina num apartamento com o namorado, que eles resgataram, acabou que a menina morreu, o moleque matou a menina e acho que foi exatamente isso. E aí ele foi pra rede nacional falar do gerenciamento e tudo mais, e aí meio que tacou pedra na polícia de alguma forma, eu acho que foi por aí. E aí a galera começou a criticar o cara, né? Dizer que ele não era policial, e aí começa as críticas, porque o pessoal via ele, por exemplo, nos Estados Unidos, dando aula lá, e ele botava a camisa escrito SWAT. E aí, quem não acompanhava muito e era o seguidor fanático dele do Instagram, ou Instagram do Facebook, via um cara com a camisa escrito SWAT, polícia, o cara é polícia. Não. E aí, todo mundo achava que o cara era polícia. Mas eu, particularmente, nunca vi ele se intitular polícia. Ele dá uma entrevista e fala, sou policial. Não. Mas ele tinha um marketing forte, por exemplo, o cara foi pro Jô Soares dar uma demonstração à época. Esse pessoal que vai no Jô Soares Ele foi fazer um marketing forte, ele foi no programa do Jô à época, e ele foi todo, meu irmão, de preto, colete, levou a galera para fazer as demonstrações, sabe?
E tipo assim... Mas ele desarmou o Danilo Gentili também, o Danilo Gentili apontou a arma pra ele, porque desarmou assim. Não, e aí, cara, isso impacta, né? Quem tá assistindo, aí todo mundo olhava o cara com aquele uniforme, achava que o cara era policial. E aí depois começa a cair uma máscara do tipo, a galera maçaricar o cara pra falar, não, mas ele não é polícia. Mas quando foi que ele disse que ele era polícia? Isso aí ninguém mostra. Não vi, não tem, eu acho, pelo menos eu nunca vi. Né? E depois o cara se tornou senador. Eu tenho contato com colegas que são policiais no Espírito Santo e ele parece estar fazendo um trabalho incrível para a polícia de lá, cara. Maneiro. Em termos de recurso, tem ajudado muito a segurança pública do estado dele.